A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a pastora Geise, da Igreja Sede, liderada pela nossa amada pastora Loide Ramos. E em continuidade a este lindo projeto, idealizado pelo nosso pastor Gedeon Júnior e desenvolvido por nossa igreja, a Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, nós vamos conversar hoje em Números, capítulo 9. Nós observamos aqui, nos seus 14 primeiros versículos, o tema proposto é a celebração da Páscoa. O que foi a Páscoa? A Páscoa, ela marcou um recomeço para os hebreus e uniu-os como uma nação, quando o Senhor os libertou da escravidão, né? É o começo de um novo dia, é o começo de uma nova vida. Vemos aqui o que? A independência de Israel. Quando nós observamos sobre essa Páscoa, que está lá em Êxodo, capítulo 12, nós vemos que depois que os hebreus realizam a sua festa, né? A Páscoa de noite, que o Senhor os manda fazer dessa forma, esperavam pelo sinal de Deus para partir. E à meia-noite o Senhor ele fere os primogênitos e a morte visita todos os lares dos egípcios. E fez-se o que? Um grande clamor por todo o egípcio. A morte, nós devemos entender que ela não respeita ninguém. E ela afligiu tanto a família dos mais desprezíveis prisioneiros do egípcio como do próprio faraó. No entanto, não ocorreu uma única morte entre os hebreus na terra de Gósen. E nós vamos ver aqui que Deus ele livra os israelitas. E no capítulo 12 de Êxodo, nos seus versículos de 37 a 42 e o 51, nós vemos que os israelitas eles marcharam destemidamente para fora do Egito e às vistas dos egípcios que estavam ocupados, enterrando os seus mortos. Nesse episódio, nós vemos que ocorreu a primeira Páscoa. A noite anterior à morte dos primogênitos foi instituída, eles obedeceram e foi feita a primeira Páscoa. E aqui, em Números, capítulo 9, nós temos também a celebração da Páscoa. E como foi essa Páscoa aqui? Aqui trata da celebração da Páscoa no deserto de Sinai. Antes de deixar o Sinai, Israel manteve a Páscoa em memória da libertação do Egito. E nós vemos que nós estamos agora no segundo ano da história nacional de Israel. O tabernáculo ele foi erguido no primeiro dia do primeiro mês. Os 12 príncipes das tribos começaram a levar suas ofertas naquele dia. E o processo se estendeu por 20 dias. Nós vimos isso muito bem com o pastor Elias. E no 13º dia, os levitas foram consagrados. E no 14º dia, que é onde nós entramos hoje, nós vemos a comemoração da Páscoa. E aqui é a segunda Páscoa. Do versículo 1 ao versículo 5, nós vamos perceber que era mais do que apropriado que os israelitas começassem o seu segundo ano de liberdade, comemorando o quê? A noite extraordinária em que Deus os havia libertado da escravidão do Egito. Porque assim como está descrito em Êxodo 12:42, essa noite se observará ao Senhor. O povo deveria sempre relembrar. E ao olhar para trás, o povo podia apreciar o que Deus havia feito por eles e ensinar aos seus filhos o significado do dia da independência de Israel. Ao menos que os pais lembrassem os seus filhos de que o Senhor havia feito, logo a geração seguinte
se afastaria da fé. Por isso a necessidade de estarmos sempre falando, relembrando do que o Senhor fez, vivendo novas experiências, testemunhando, e isso colocarmos no coração dos nossos filhos também, para que eles tenham esse espírito de gratidão, para que eles relembrem, sabe, não se esqueçam de nenhum dos benefícios que o Senhor tem feito. E de acordo com Êxodo 12, que nós vimos, cada família deveria imolar um cordeiro, assá-lo, comê-lo com pães asmos e ervas amargas. O pão, ele não continha qualquer fermento por 2 motivos, um prático e outro simplesmente simbólico. O motivo prático era que os hebreus deveriam estar preparados para sair do Egito a qualquer momento, de modo que não podiam esperar a massa crescer. E o motivo simbólico era o quê? Envolvia o fato de que para um hebreu o fermento representava o mal e o povo de Israel deveria ser puro. Todo o fermento deveria ser removido da casa deles antes da Páscoa e não podia haver fermento na casa 7 dias depois disso. E as ervas amargas, elas lembravam os hebreus de sua escravidão cruel no Egito. E hoje, meus amados, para nós, hoje os cristãos, a Páscoa refere-se a Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados do mundo. Aqueles que creem nele são remidos do pecado e podem apropriar-se de sua herança espiritual em Cristo. Então, e durante a última ceia da Páscoa com os seus discípulos, Jesus instituiu o quê? A ceia do Senhor. Para que serve a ceia do Senhor? Para nós relembrarmos o sacrifício de Cristo e proclamarmos a sua o quê? Ressurreição, até que ele volte. Então, a ceia do Senhor é para incentivar o seu povo a lembrar dele. E essa ceia nos faz recordar que Cristo deu o seu corpo e derramou o seu sangue para a nossa redenção. E que um dia, prestem atenção, e que um dia, irmãos, e não vai tardar, um dia ele voltará para nos buscar, para nos receber. E nós percebemos nesses primeiros 5 versículos que o Senhor ele fala sobre isso, que nós devemos estar atentos e relembrando. E a partir do versículo 6, nós vamos perceber que uma situação especial ela vai existir, porque todos os israelitas eles deveriam manter a Páscoa, mas nós vamos perceber do versículo 6 ao versículo 12 que surge um problema, quando alguns homens pensaram que não deveriam, pois eles estavam cerimonialmente o quê? Impuros, pois eles tinham mexido, tinham lidado com o corpo de morto. E eles fazem uma pergunta a Moisés, e Moisés vai perguntar ao Senhor. Olha que interessante. Dos versículos 6 ao versículo 12, nós vamos ver que qualquer um que fosse contaminado deveria ficar fora do acampamento, pois a contaminação costuma o quê? Espalhar-se. Isso significava que estes homens eram proibidos de participar da Páscoa. Essa situação inédita exigiu nova sabedoria, de modo que Moisés buscou o Senhor e pediu ajuda, uma vez que era a Páscoa do Senhor e só ele poderia mudar as regras. Observem só, no versículo 6 diz assim: mas alguns deles não puderam celebrar a Páscoa naquele dia, no dia que foi estabelecido pelo Senhor, porque se haviam tornado impuros por terem tocado em um cadáver. Por isso, procuraram Moisés e Arão naquele mesmo dia e disseram a Moisés: nós nos tornamos impuros por termos tocado num cadáver, mas por que deveríamos ser impedidos de participar? A nossa oferta ao Senhor na ocasião própria, como os demais israelitas? Moisés respondeu: esperem, até que eu saiba o que o Senhor ordena
a respeito de vocês. Então o Senhor disse a Moisés. Olhem só, nós vamos observar que a resposta de Deus foi muito bondosa. Ele disse, olha, qualquer um que estivesse imundo ou que estivesse fora da casa durante a Páscoa no primeiro mês, poderia comemorá-la no 14º dia do segundo mês. Mas deveria ter cuidado em seguir as mesmas instruções divinas encontradas em Êxodo 12. Quer dizer, não é porque era uma outra Páscoa que deveriam fazer de outra forma. A instituição já foi colocada em Êxodo 12. E eles deveriam o quê? Seguir as instruções, não poderiam modificar. Porque Deus ele não estava instituindo que outra Páscoa, ele estava apenas permitindo que a Páscoa original. Irmãos, a Bíblia Sagrada, ela tem situações que devem ser seguidas. Não é porque Deus permitiu, pode fazer nessa época aqui também, que vai ser feito do nosso jeito, não. Existem ordenanças, existem mandamentos, existem formas que são pré-estabelecidas e elas devem ser sempre seguidas, tá certo? E deveriam comemorar a Páscoa original como se fosse comemorada numa época diferente. Só essa era a questão. Nenhuma parte da carne deveria ser tratada como comida comum, tá certo? E os ossos do cordeiro não deveriam ser quebrados. Não é porque era outro momento que era facilitador, não. A Bíblia é una, a Bíblia segue uma instrução e é dessa forma e acabou. E é dessa forma também para nós. Não é porque o Senhor disse, pode... Não. As instruções estão aqui, elas devem ser seguidas da mesma maneira. O nosso Deus é um Deus de ordem e decência. E ele continua com as mesmas instruções e ele não muda as suas instruções. Tá bom? E aí nós vamos perceber que para esses, então, eles poderiam sim participar da Páscoa, esses que estavam impuros no momento da Páscoa, no outro mês, mas da mesma maneira que havia sido instituído. Agora, o que eu acho interessante são duas situações que são colocadas aqui. Dois cuidados que nós devemos ter, duas advertências que o Senhor nos coloca no texto, no versículo 13 e 14. Olhem só, o versículo 13 diz assim: se, porém, um homem estiver puro e não estiver distante por motivo de viagem, e ainda assim não celebrar a Páscoa, ele será eliminado do meio do seu povo, porque não apresentou a oferta do Senhor na ocasião própria. Ele sofrerá as consequências do seu pecado. O que isso significa? Essa consideração especial da parte do Senhor poderia levar alguns israelitas a mudar indevidamente o quê? As instruções do Senhor para a Páscoa. Porque o Senhor, ele anteriormente dá uma instrução especial para aqueles que estavam impuros. Aí existia aquele pessoal que não estava impuro, podia ir para a ceia, participar, mas diz, não, eu estou cansada, eu vou ficar em casa dormindo. Não, eu vou fazer compra na feira, depois eu saio quando... Depois tem a ceia à noite, sabe, que é rapidinho, e eu posso ir. Irmãos, a ceia do Senhor é muito séria e merece o devido respeito e o devido valor que ela tem. Não é um ato qualquer, não é uma cerimônia qualquer, é a ceia do Senhor. E nós devemos entender que, ele deu aquela mudança e os israelitas poderiam pensar, não, então, de modo que o Senhor disse a Moisés, sabe? Pode ser feito dessa forma. Aqui não. E também é para nós nos dias de hoje, a valorização que temos dado à ceia do Senhor.
Nós não vamos à ceia do Senhor quando nós estamos doentes, quando nós não podemos participar. E ainda assim existem pessoas na igreja, pastores, presbíteros, que vão até sua casa e ministram a ceia. Mas para aqueles que podem ir e querem dormir um pouco mais, e querem ir para a feira, e querem... Não, irmãos. Nós devemos ter respeito e cuidado com a ceia do Senhor. E Moisés adverte o povo sobre as prescrições originais que ainda vigoravam, tanto para o primeiro quanto para o segundo mês. Qualquer israelita que estivesse apto a comemorar a Páscoa, quer dizer, que pudesse ir, que pudesse oferecer seu sacrifício no primeiro mês, mas não o fizesse, na esperança de comemorar de modo mais conveniente no segundo mês, sabe? Não, eu posso ir depois. Depois do culto tem aquela ceia rapidinha, sabe? Irmãos, seria disciplinado pelo Senhor. A passagem não explica o que quer dizer como termo eliminado. E este pode significar exclusão do acampamento ou morte. A ceia do Senhor, ela é tão séria. Nós vemos lá em 1 Coríntios que quando o Senhor fala sobre a ceia, ele diz, olha, cuidado, porque existem muitos dentre vós que participam da ceia do Senhor indignamente. Por isso, existem muitos que morrem, muitos os que já dormem no Senhor. E assim como a Páscoa era uma questão muito séria para o povo de Israel, a ceia do Senhor, ela deve ser levada a sério pelos cristãos. É um momento ímpar. Nós participarmos da ceia do Senhor, estarmos ali diante do Senhor, confessarmos os nossos pecados, sabe? Chorarmos pelas nossas maldades, pelas nossas transgressões, nos arrependermos e nunca mais cometermos. Estar na ceia do Senhor é importantíssimo. Essa comunhão. Eu sei que é muito importante nós irmos nos cultos habituais, mas o culto de ceia é um culto especial. Nunca deixe de participar. Só se realmente você estiver doente e não puder ir. Mas caso contrário, vá no horário determinado da sua igreja, participe, esteja ali usufruindo da presença do Senhor, da graça do Senhor, da glória do Senhor, da misericórdia do Senhor, de podermos participar da ceia dele e proclamarmos a sua ressurreição até que ele volte. Outra advertência, a segunda advertência dada, está no versículo 14. Um estrangeiro residente entre vós, que queria celebrar a Páscoa do Senhor, deverá fazê-lo de acordo com as leis e ordenanças da Páscoa. Vocês terão as mesmas leis para o estrangeiro, para o natural da terra. A segunda advertência era relacionada aos estrangeiros, que residiam no acampamento das pessoas. Porque, irmãos, quando eles saíram do Egito, não saíram só os hebreus. Saíram alguns estrangeiros, saíram outras pessoas. Historiadores dizem que até alguns egípcios que viviam um jugo muito grande aproveitaram e foram embora com eles, porque disseram, não, é a nossa oportunidade, vamos sair daqui. Então, muitas pessoas haviam ido embora com os hebreus. E as pessoas, essas não haviam nascido sob a liderança de Abraão. E que não tinham recebido o sinal da circuncisão. E essas pessoas talvez achassem que a Páscoa do segundo mês não tinha tanta restrição. E diz, não, a gente na segunda Páscoa do segundo mês, aquela que é também para aqueles que estão impuros, a gente participa, não tem tanta restrição. Não, nada disso. Quanto à comemoração do primeiro mês, porque eles estavam errados. Eles tinham que agir da mesma forma e da mesma maneira. Os gentios que desejassem observar a Páscoa com os israelitas precisavam observar as mesmas ordenanças de Êxodo 12. E uma delas era o quê? A circuncisão. Tinha que obedecer. E aí nós vamos perceber, irmãos,
que do capítulo 9, versículo 1 ao 14, nós vemos a celebração da segunda Páscoa. E até aqui, nós percebemos que essa foi também a última Páscoa comemorada pelo povo de Israel antes de Josué liderá-los o quê? Até a terra prometida. Que aí nós vamos estudar mais para frente. Que o Senhor vos abençoe e até uma próxima, se Deus quiser.